Chupa Palmeiras, chupa Palmeiras, chupa Palmeiras. Cara, que maravilha esse programa hoje, cara. É uma choradeira só, galera. Eu sei que ali não tem muitos palmeirenses na mesa, né? Inclusive ali tem flamenguista na mesa. Não vou falar quem é. Mas, cara, que delícia, galera. A imprensa chorando em geral, né? Porque, ó, segunda, terça, quarta, quinta, todo mundo babando o ovo do Palmeiras, puxando o saco do Palmeiras. E agora o Palmeiras está eliminado da Libertadores da América. Que delícia! Vamos ver aqui a choradeira? O que será que eles vão falar agora? Porque o poderoso Palmeiras está fora da final. Quem passou foi o Boca, que enfrentará o Fluminense. Caraca, hein, Fluminense? O Brasil é Boca na final, né? Galera, é o seguinte, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Para a gente voltar aqui para o nosso debate, eu vou destacar a primeira simpatia do Romero, né? Que o André destacou bem, tenta ali um portunhol para se comunicar. E ele fala uma coisa que é impressionante, né? Que para ele é um momento de diversão, que ele se diverte quando ele vai para os pênaltis. Eu acho que isso fala muito sobre a questão mental, sobre o psicológico e sobre o quanto o Boca esperou por essa decisão dessa maneira. O Boca, quando você tem um goleiro nesse nível, que ele tem um histórico de defesa de pênaltis, você acha que você vai forte para um momento como esse. E o Boca tomou um empate, o Boca estava vencendo. Então, assim, do ponto de vista emocional, foi uma pancada. Você estava levando o jogo para a classificação sem pênaltis. Mas aí vem a confiança total no goleiro. A gente destacou isso tanto ao longo da semana e ela se confirmou. Né? Isso é beleza do jogo também. E ele fala, é lindo que ele se diverte. Que culpa ele tem ali? Ali, que só ele sabe, só ele convive com os jogadores no dia a dia. Nada mudou. É muito fácil falar de fora sem assistir o dia a dia, sem saber o que acontece com os jogadores. Eu diria que não é fácil. Aí até é uma sacanagem. Você comentar coisas que você não vê, não sabe e dizer que o outro errou. Quer dizer, aí aí, quando as pessoas são desrespeitadas, às vezes, pelos treinadores, essas pancadas que muitos tomam, é um pouco disso. Porque o cara sobe a temperatura e fala, ninguém viu. Tudo bem que não deixam ver, mas você não sabe. Então, eu não vejo dessa forma. Vejo como futebol, de equipes que, com propostas diferentes, foram quase iguais dentro de campo. E aí, se igualaram no placar e deu Boca. Poderia ter dado Palmeiras. Isso não muda nada, nem de um lado nem de outro. Eles são o que eles são, Jean. Então, Calçade, eu acho eu concordo com você, acho só que a saída do barco geraria uma grande repercussão se o Boca fosse eliminado na Argentina, porque ele porque ele era o jogador mais perigoso, aquele com a capacidade de repente, armar um contra-ataque, mesmo que o Boca tivesse um jogador a menos. Então, eu acho que na hora que ele sai, e ele saiu do jogo na Bombonera dizendo que não precisava sair, que ele estava bem, então eu acho que se o Boca é eliminado, é aquela história, né? Iam chover críticas para o Almirón e talvez o Almirón nem começasse o dia de amanhã como técnico do Boca Juniors. Eu queria só falar uma coisa rapidinha e mandar um abraço para o grande Juca Kfouri, porque ele me manda aqui uma coluna, a coluna que ele escreveu à tarde, é bom que se diga, né? Para fazer justiça, que ele fala... Endrick é o melhor Dudu à disposição de Abel Ferreira, né? E eu acho interessante só porque, claro que muito foi discutido isso. A questão é que o Abel nunca usou o Endrick como Dudu. O Abel sempre olhou para o Endrick como um centroavante, colocando o cara ali centralizado e abrindo o Rony. E o Endrick como centroavante não vinha funcionando. Então eu acho que essa discussão também que vocês começaram e que certamente vão continuar a respeito da entrada ou não dos garotos, tem que olhar também para esse aspecto. Será que a posição de centroavante, pelo menos hoje, para o Endrick, com 17 anos de idade, é a melhor para jogar entre os adultos, vamos dizer assim? Cara, será que não é melhor ele jogar aberto, hoje pela direita e não pela esquerda? Mas só para mandar um abraço para o Juca e lembrar isso, que o Endrick não tem sido o Dudu. Mas claro, ele estava se referindo a ser o substituto do Dudu na escalação do time, né? Pois é, a amostra que a gente tem é uma amostra de 45 minutos, um pouco mais,
Ou seja, é uma amostra pequena, absolutamente circunstancial. E qual é a circunstância? É bastante óbvia. 0-1, 45 minutos para pelo menos encontrar um gol e levar o jogo para os pênaltis. O técnico na posição do Abel tem obrigação de fazer o que ele fez, independentemente dele ter escalado certo para começo de jogo ou não. Quando eu digo que a amostra é pequena, é que tem um jogador cujos atributos o qualificam para fazer esse papel. E esses 45 minutos comprovam que ele pode. Ele é atrevido, ele tem energia, ele obviamente é jovem, ele tem um ótimo 1 contra 1, ele tem velocidade e força. Essas são as características para fazer esse papel pelo lado com eficiência. E ele fez. Isso significa que ele faria em 90 minutos desde o início? Não significa. Eu acho que é isso que precisa ser entendido. Ele mudaria o sistema, porque a ideia... Porque não é só um papel, não, são 11. São vários. Deixa eu só fazer uma provocação a vocês, para vocês até continuarem o debate. Assim, eu entendo a colocação do André, obviamente, mas não é um time que estava encaixado como já esteve em momentos anteriores. No último jogo, já se percebeu que o Rafael Veiga ficou um pouco mais desconfortável de voltar, que o Arthur já há muito tempo não rendia o que se esperava dele. Então, diante desse cenário de realidade recente, arriscar não poderia ser uma opção, ainda que não tivesse garantia? Desde o início. O ponto assim... Mas ele seria chamado de louco. Mas esse técnico não sente o futebol assim. Ele não é assim. Na minha cabeça, Dani, para responder a sua provocação. Ele é bom também porque ele não é assim. Também. Ele sente que começar empatado em casa não requer uma medida arriscada. Isso. Drástica. Entendeu? Então, eu acho que ele... Não é um segundo tempo tomando por 1 a 0. E era um jogo de paciência, ele tá certo. Sim. O que não pode acontecer é tomar um gol que tem falha do Zé Rafael, que tem falha do Gustavo Marcos Gomes. Rocha, E do Gomes. que você obriga o Gomes a dar combate do lado direito. Onde ele é um horror. Quando o Gomes sai da área... Não é um horror, só não é o zagueiro. O Gomes sai da área, ele é facilmente batido. Se você pegar os piores momentos do Gomes, é ele distante da área, indo caçar atacante. E vamos combinar que não era o cara mais veloz. E ele é o zagueiro por dentro da linha de produziu. três. Quem tinha que bater ali era o Marcos Você Rocha. tira o Gomes, mas ali o que acontece? É o contexto, é o treinador, a opção do Abel. A opção do Abel foi segurar o Marcos Rocha com os dois zagueiros, com o Gomes e o Murilo. 3. Sai construindo com 3. Mike e Piquerez abertos nos corredores para alargar o campo e abrir defesa no Boca. Tá, e depois disso, Rafael e Menino por dentro do campo e traz mais gente para dentro, para tentar gerar superioridade em cima da defesa do Boca, onde ele... Teria sido diferente. Mas eu tenho uma certeza. A direção do Palmeiras precisa ajudar mais o seu treinador. Dentro do que o Abel gosta de futebol, dentro do que o Abel quer como time de futebol, um time que corre menos riscos, que tem jogadores mais talhados para esses momentos. E quando a gente fala de riscos, também se fala de experiência, de jogadores acostumados às semifinais de Libertadores, aos principais jogos. O elenco dele não é suficiente. E ele deu indiretas sobre isso, aliás, ele deu diretas sobre isso na última entrevista, quando trata do assunto, ele já falou sobre isso algumas vezes, só que ele não tem que entrar num confronto com a diretoria do Palmeiras. Como o Abel não tem que fazer isso, eu tenho que falar aqui, então, se a diretoria do Palmeiras quer tirar o melhor também do seu treinador, ajude o seu treinador. Posso fazer um advogado do diabo rapidinho? Claro. Pode, aí eu vou lá ouvir o Jean Oddi também, que está com a gente. O Palmeiras fez uma partida espetacular contra o River Plate, certa vez, com 3 garotos no meio campo. Sem torcida no estádio, no estádio neutro. Entendo. Hoje estava em casa, que é um ambiente teoricamente mais favorável. Eu acho, sim, que evidentemente o elenco poderia ser melhor em várias posições, mas ao mesmo tempo você olha para o outro lado e um garoto como o Valentim Barco faz o jogo que faz com torcida adversária hoje, com uma personalidade absurda, recuperando bola, marcando, e os times argentinos têm muito menos condição de ficar pedindo jogador que os brasileiros. Mas o Boca não foi melhor que o Palmeiras. Não, concordo que não foi. Essa é a grande questão. Entendeu? Mas desempenho, o resultado passou. Ontem o Inter jogou melhor que o Fluminense e o Fluminense passou. Passou com um time inferior. Então, assim, a responsabilidade de passar no confronto era maior do Palmeiras, mesmo com as falhas que possa ter no elenco. Esse Boca, o Barco fez um gol para o Boca ganhar um jogo na primeira fase aos 99 minutos de jogo contra o Deportivo Pereira 2-1. Perdeu o Deportivo Pereira 1-0. Qual é o melhor elenco, o do Boca ou do Palmeiras? É do Palmeiras de longe, né? Mesmo com todas as lacunas que tem. Sim. Entendeu? Acho que é aí que eu quero chegar.
Sim. É, E o eu Endrick tô também falando mais tem de desempenho que de personalidade. resultado. Eu E entendo acho você, que o Léo. Endrick também tem personalidade para, assim como o Barcos, entrar e definir um jogo, mas a gente debate isso já já. Quero colocar o Jean Oddi também nesse papo. Vamos voltar lá para o Allianz Parque, para agora o Jean dar a impressão de quem está ali, né? Uma torcida que apoia o tempo todo, Jean, que mesmo no fim do jogo se levanta novamente para tentar ajudar o Palmeiras a chegar a essa vaga, mas nos pênaltis é o Boca quem acaba passando mais uma vez com a bênção do seu goleiro. Boa noite para você, Jean. Não deu, Jean, não deu. Pois é, boa noite, Dani, boa noite, companheiros. É isso, né? Acho que primeiro que, de maneira geral, vocês já traçaram um belo resumo do que foi a partida, 2 tempos completamente diferentes, né? Um primeiro tempo muito parecido com o que o Palmeiras vem fazendo ou não vem fazendo nos últimos jogos. Aí não estou falando só da Libertadores, estou falando também dos jogos do Brasileiro, deixando de lado até a partida contra o Bragantino, que talvez tenha, de alguma maneira, estimulado todo mundo, em todo mundo a ideia de que os garotos poderiam fazer um jogo diferente aqui. E, de fato, aí vem o segundo tempo e, de fato, com a entrada dos garotos, que era meio que uma decisão óbvia, né? Eu até falava isso no final do primeiro tempo, que, assim, com o quanto o Palmeiras não conseguia produzir nada, era evidente que o Endrick e eu achava até que o Luiz Guilherme poderiam entrar e deveriam entrar. Eles entram, né? Na verdade entram o Endrick e o Kevin e mudam o jogo, principalmente o Endrick. É o Endrick quem faz a maior diferença. O Kevin acaba sendo importante também na expulsão do Rojo, mas é o Endrick que acho que muda de fato a partida, e depois com a expulsão o Palmeiras bota uma pressão, poderia ter vencido, acabou não vencendo, mas acho que o roteiro todo suscita como principal pauta, né? Acho que não só do nosso programa, mas de provavelmente todos os programas que a gente vai ver a respeito da partida, essa discussão. Deveria ter usado os moleques antes, não deveria, demorou para usar. Eu acho que essa resposta, ela pode agora parecer muito óbvia, mas para mim, sinceramente, ela não é. Essa ideia de que você tinha que começar, por exemplo, um jogo na Bombonera com garotos de 17 anos não passa muito pela minha cabeça. E na Bombonera, apesar da atuação do Palmeiras ter sido também, acho que abaixo, eu acho que o Abel tomou a decisão correta. Hoje, sinceramente, jogar no 4-2-3-1 habitual que ele tinha com o Dudu era a melhor solução? Eu não sei, mas o que eu imaginava talvez como possível, algo que faria sentido, seria simplesmente uma troca do Arthur pelo Endrick. Quer dizer, aí não seria você ter os caras abertos. E por que eu digo isso? Porque você abrir mão do Mike num jogo como o de hoje, quando você tem o Barco como o melhor jogador do Boca Juniors, não faria sentido. Abrir mão do Mike, eu digo, abrir mão de um dos 2 laterais direitos. Eu acho que o Palmeiras tinha, de fato, que começar como começou com Marcos Rocha e Mike. Chupa Palmeiras! Chupa Palmeiras! Chupa, Palmeiras! Chupa Palmeiras! Que delícia, cara! Muito bom, cara! Sensacional, galera! Nossa, eles estão mostrando o dedo aqui no vídeo que eu tô vendo, cara. Chupa, Palmeiras! Chupem à vontade! Cara, a semana inteira os caras só falando do Palmeiras, cara. Ignoraram o jogo do Inter contra o Fluminense. Ignoraram. Só falaram do Palmeiras, velho. E eu fiquei observando, né? Até onde vai isso, né, cara? Até onde vai essa imprensa aí que só fala do Palmeiras? Agora não tem mais o que falar, né? Graças a Deus estão fora, eliminados. Se o Mengão não pode ser tetra da Libertadores, o Palmeiras também não vai ser. É isso aí. Muito bem, fica pro ano que vem, né? Pra gente tentar. Galera, tá definido então a final da Libertadores, dia 4 de novembro, no Maracanã. Fluminense e Boca Juniors. O Brasil é Boca Juniors até o final, cara. É isso aí. Desde criancinha, né? Muito bem, se você ficou feliz aí, ó, com a eliminação do Parmeirinha, cara. Chora Parmeira, chupa Parmeira. Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações, fui!